Enquanto os projetos para carros voadores estão bem em fase, digamos, iniciais, o jeito é buscar novas alternativas para encurtar o tempo entre as viagens. Pensando nisso, a Noruega surgiu com uma ideia um pouco antiga, mas bastante revolucionária, de implantar uma rodovia flutuante para ligar o norte ao sul do país, de maneira rápida e econômica. Serão estradas convencionais misturadas com pontes e túneis abaixo d'água, dignos de ficção científica. Vamos entender melhor isso? Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao futuro. Vamos lá. Estamos falando de uma rodovia colossal que vai conectar regiões da Noruega que costumava levar 21 horas para viajar, caso o motorista esteja viajando a uma velocidade média de 50 km por hora. Parece até conto do vigário, não é? Essa rodovia vai ajudar os viajantes a evitar 7 travessias feitas com barcas e reduzir o tempo de viagem pela metade, o que ainda é muito, mas já é bem melhor do que quase um dia inteiro dirigindo. A viagem de 1.100 quilômetros entre as cidades norueguesas de Trondheim, no norte, e Kristiansand, no sul, passa por 6 condados e 4 cidades. Consegue imaginar quanto você gastaria com combustível nesse trajeto? Esse percurso que eu estou falando, do norte ao sul, normalmente é feito pela costa oeste do país, onde 60% dos produtos exportados da Noruega são produzidos e também onde 1/3 da população vive. Em resumo, é uma região bastante movimentada e economicamente ativa. Por causa disso, existem muitas estradas entre as cidades para ajudar na movimentação das pessoas, ou, se você preferir, na movimentação do dinheiro. Se essa rodovia for construída com sucesso, não só o tempo, mas até a grana gasta seria reduzida. Sem falar dos novos padrões de vida para as pessoas que vivem lá. O governo até espera que o projeto aumente a população de determinadas áreas, onde pessoas se mudam porque o trajeto para os centros urbanos é bastante complicado. Se integração é um dos focos mundiais do momento, então a Noruega está no caminho certo. Essa espécie de atalho também vai ajudar a evitar as travessias de barco, que até são pontos de referência para os turistas interessados nas paisagens da Noruega, mas que não são nada dinâmicas para quem está viajando a negócios ou possui alguma emergência. Chamado de Rodovia Costeira E39, esse grandioso projeto tem um orçamento de nada mais, nada menos do que 47 bilhões de dólares e visa a implantação de não apenas pontes e túneis convencionais, mas também será o primeiro no mundo a implantar 2 túneis de concreto a cerca de 30 metros abaixo da água. As análises preliminares em relação à construção da rodovia costeira mostram que os demais investimentos e melhorias necessárias deverão custar mais 38 bilhões de dólares em relação aos 47 bilhões previstos anteriormente. Mas será que vale mesmo a pena? Não existem outras formas de se viajar com mais rapidez? Talvez mais pontes? Bom, eles planejam recuperar parte do dinheiro investido com os pedágios instalados ao longo da rodovia. E acontece que a Noruega tem propensão para enfrentar problemas ambientais, quando falamos em construções de estradas. Para começar, as condições climáticas do país são bastante imprevisíveis. Já aconteceu de rodovias precisarem ser fechadas por causa do mau tempo e até barcas precisarem ficar nos portos por conta das ondas grandes, ventos fortes ou mesmo a neve. Outro ponto é que a Noruega
conta com os belíssimos fiordes, o que fez com que o uso de pontes seja mais do que necessário para viagens. Para você que não sabe, os fiordes são gigantescos vales rochosos que acabaram sendo inundados pela água do mar, formando paredões com centenas de quilômetros e relevos extremamente diversos. Só que as pontes podem gerar um grande impacto no meio ambiente e se tornarem opções perigosas por conta das condições climáticas. Rodovias submersas não apenas reduziriam o impacto ambiental, como também manteriam intactas as paisagens naturais da Noruega, já que a maior parte da infraestrutura não seria vista. Outro ponto positivo para os moradores da região será a diminuição do barulho causado pelo tráfego de uma ponte. Por exemplo, pensando nisso, as pessoas à frente do projeto estão trabalhando com o que é chamado de ponte flutuante submersa. A engenheira-chefe da Administração de Estradas Públicas da Noruega, Ariana Minoretti, explicou que os túneis submersos terão tamanhos diferentes, podendo variar entre de 5 a 6 quilômetros de comprimento, enquanto outros podem chegar a apenas 600 metros. O projeto pode parecer um pouco futurista, mas Ariana explicou que a primeira proposta de rodovia do gênero remete ao século XIX, quando o arquiteto britânico Sir James Edward Reed propôs a construção de um túnel flutuante no Canal da Mancha, que conectaria o sul da Grã-Bretanha com o norte da França. Já lá na Noruega, a ideia foi estudada pela primeira vez no ano de 1923, só que a tecnologia da época não estava pronta para um empreendimento dessa magnitude. Enquanto pontes que alcançam longas distâncias precisam de arcos e suspensões em diversos pontos, os túneis flutuantes são um pouco diferentes. Para começar, talvez o termo flutuantes não seja extremamente correto, já que os tubos onde os carros passarão embaixo d'água não estão realmente flutuando. As pontes serão estabilizadas por cabos presos ao fundo do mar ou por estruturas que flutuam na superfície da água, intercaladas em uma distância considerável uma da outra. Deu para entender? A ideia dessas estruturas flutuantes talvez seja a mais segura, já que permite que as embarcações vejam com maior facilidade a localização dos túneis. E como os tubos estarão a uma distância considerável da superfície, isso permitirá que navios e até mesmo submarinos não colidam com as estruturas. Os especialistas chegaram à conclusão de que entre 20 e 50 metros abaixo da superfície já é o suficiente para evitar qualquer tipo de colisão e aumento de pressão d'água. Um desses novos túneis recebeu o nome de Rogfast e passará pelo fiord de Boknafjorden, no condado de Rogaland. A construção dele começou em janeiro de 2018 e a ideia é que o túnel consiga transportar até 13 mil veículos por ano em seus 27 quilômetros de extensão. Ele ficará a 390 metros abaixo do nível do mar. Dá até um frio na barriga, não dá? Imagina passar lá embaixo. Assim como os túneis convencionais, os flutuantes também terão rotas de fuga para que os motoristas consigam retornar à superfície em caso de uma emergência. No túnel Rogfast, por exemplo, essas saídas de emergência estarão em cada lado da pista, a cada 250 metros. E como não poderia faltar, serão instaladas luzes de emergência e telefones em várias partes. O Rogfast tinha a previsão de conclusão para 2026 e o orçamento girava em torno de 2 bilhões de dólares. Só que, assim como a maioria dos projetos do gênero, o custo já passou as estimativas iniciais. Agora,
a previsão é para 2029 e o governo está arrecadando mais 145 milhões de dólares para ajudar na conclusão. Não dá para negar que o design de todos esses túneis é realmente inovador. Mas, com a inovação, sempre existem alguns riscos. Incêndios e explosões são algumas das grandes preocupações para os envolvidos, assim como a possibilidade de precisar escapar de um túnel submerso. Já imaginou se um grande acidente acontece e a estrutura começa a inundar? É por isso que o governo da Noruega já está trabalhando em relação a isso, com testes de incêndios e explosões para o caso de um caminhão com mercadorias perigosas explodir no túnel, ou mesmo dois grandes veículos colidirem. Existem até mesmo estudos sobre a paisagem natural do país, para garantir a melhor forma que o transporte de humanos possa coexistir com o meio ambiente de maneira segura. Ainda assim, eles terão um grande desafio com o fiord de Sund, que é o maior e o mais profundo fiord em toda a Noruega. Para você ter uma noção de como ele é grande, anote aí. Cerca de 4 quilômetros de largura e 1.300 metros de profundidade. Ele é tão complexo que os especialistas ainda estão avaliando se fiordes como esse são adequados para uma rodovia flutuante. Ao lado de 3 universidades da Noruega, a equipe trabalha na solução de diferentes desafios da engenharia, incluindo os diferentes meios de manter a construção ao longo dos anos e de impedir que elas nunca se rompam. Espera-se que todo o projeto esteja concluído e acessível para o tráfego até o ano de 2050. Olha aí, mais uma previsão para o meio do século. Por mais que esse seja o primeiro do gênero no mundo, é provável que muitos outros surjam nos próximos anos, já que tanto a Itália quanto a China estão buscando projetos semelhantes para suas rodovias. Será que algum dia veremos uma rodovia assim aqui no Brasil? Me conte aqui embaixo o que você acha de tudo isso e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.